Olá, sabe aquela imagem clássica que todo mundo tem sobre o que é psicanálise? Então, hoje a gente vai deixar os clichês um pouco de lado para mergulhar no que essa disciplina realmente se tornou no mundo de hoje. E para guiar essa nossa viagem, vamos usar o Manual de Técnica Psicanalítica de David Zimmerman. Vamos nessa? Quando se fala em psicanálise, a cena que vem na mente é quase sempre a mesma, né? Um divã, alguém falando sobre sonhos, um analista em silêncio e, claro, em algum momento, tudo acaba voltando para a mãe. Bom, esse é um ponto de partida que todo mundo conhece. Mas será que a coisa para por aí? Pois é, aqui que a história começa a virar. E se a questão não for só a mãe, mas sim todo o elenco de personagens que mora e interage dentro da nossa mente? Essa pergunta é o que nos joga de cabeça no centro do nosso papo de hoje. Então, vamos começar com a primeira grande sacada. A nossa mente não é uma entidade única. É, na verdade, um mundo interno super dinâmico. Pensa num verdadeiro palco de teatro, povoado pelas figuras mais importantes do nosso passado. Essa citação do Zimmerman é poderosa e resume a ideia central de forma brilhante. Dentro de cada pessoa existe um grupo inteiro. Ninguém está realmente sozinho, nem mesmo dentro da própria cabeça. O nome técnico para isso é relações de objeto internas. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. A gente não guarda só uma foto parada das pessoas, mas sim versões vivas que continuam agindo e conversando dentro da gente. O que a gente internaliza é a relação que teve com elas. E aqui a coisa fica bem concreta. Imagina esse elenco. Tem a versão da mãe que acolhia e, quem sabe, outra que criticava. Um pai que era puro apoio e outro que era super exigente. Todos eles estão lá dentro, num debate sem fim, influenciando o que sentimos e como decidimos as coisas hoje. Mas esse teatro todo não fica só dentro da mente. Ele transborda, vaza para a nossa realidade. E é isso que nos leva ao nosso próximo ponto: como o passado se manifesta no presente. Essa frase do Zimmerman é quase um poema, e ela captura a essência do que é a transferência. Quer dizer que o passado não morreu de jeito nenhum. Ele está sendo reencenado o tempo todo, aqui e agora. As dinâmicas antigas estão sempre lá, moldando as novas. O ponto crucial é o seguinte: por que às vezes uma reação a algo no presente parece tão desproporcional? Talvez a pressão que vem de um chefe hoje esteja, na verdade, ativando os mesmíssimos sentimentos da relação com um pai crítico lá na infância. A resposta não é só para o chefe, mas para todo um histórico de relações. E às vezes, a gente encontra alguém que se encaixa perfeitamente nesse nosso drama interno. O nome disso é conluio. A própria palavra, que vem do latim brincar junto, já entrega tudo. É um jogo inconsciente, onde duas pessoas, sem nem perceber, combinam de repetir um antigo padrão de relacionamento. Certo, mas qual é o objetivo de entender essa confusão toda? A psicanálise moderna não está só caçando uma memória perdida. O objetivo é algo muito maior, é desenvolver uma nova capacidade mental. Existem emoções que são tão brutas, tão primitivas, que simplesmente não existem palavras para elas. O psicanalista Wilfred Bion chamou isso de terror sem nome. E quando não dá para pensar um sentimento, ele precisa sair de algum jeito. Ele é atuado, seja numa explosão de raiva, numa compulsão ou em algo autodestrutivo. E como a análise ajuda nisso? Bjorn descreveu um processo de transformação. Primeiro, existe essa sensação crua, os elementos beta. A terapia funciona como um continente, um lugar seguro que aguenta o tranco. Ali, através da função alfa do analista, essa sensação é digerida, metabolizada e transformada em elementos alfa, ou seja, em pensamentos, em símbolos, em algo que finalmente pode ser compreendido. Eu adoro essa metáfora da alfabetização emocional. É isso, exatamente isso. A análise ajuda a pessoa a aprender a ler e a escrever a linguagem do próprio mundo interno. O resultado? Deixar de ser refém de emoções que antes eram incompreensíveis. Tudo isso pode parecer bem abstrato, mas a psicanálise hoje em dia não é uma ilha, não. Pelo contrário, ela está mais conectada com o mundo do que nunca. Já foi o tempo em que a psicanálise era uma disciplina fechada na sua torre de marfim, como diz o Zimmerman. Hoje, ela vive um diálogo vibrante, constante, com vários outros campos do conhecimento. E que diálogo fascinante! A neuropsicanálise, por exemplo, tenta conectar o que sabemos da mente com o que a ciência descobre sobre o cérebro. Existem trocas com a filosofia, a linguística, e até com a física moderna para pensar em novos modelos de realidade. Tudo isso mostra que é uma ciência viva, pulsante, que não para de evoluir.
E dentro da própria psicanálise, a diversidade é enorme. Não existe a psicanálise, mas sim as psicanálises. Muito além de Freud, vieram escolas como a de Melanie Klein, que mergulhou no mundo interno infantil, ou a de Lacan, que focou na linguagem. Cada uma delas adiciona uma nova camada de complexidade à nossa compreensão da mente. Então, depois de toda essa jornada pelo mundo interno, pelo passado no presente, pela transformação dos sentimentos, aonde a gente chega? Qual é o objetivo final dessa história toda? O objetivo não é bem a cura no sentido médico da palavra. É algo talvez ainda mais profundo. É a liberdade interna. É a capacidade de ser honesto consigo mesmo, de aguentar o tranco das emoções mais difíceis sem se despedaçar e, principalmente, de fazer escolhas conscientes, quebrando aqueles ciclos de repetição que nos aprisionam. E essa análise toda nos deixa com uma última pergunta, que não é sobre o passado, mas totalmente sobre o futuro. Se o objetivo final é alcançar essa tal liberdade interna, a verdadeira questão que fica no ar é: o que uma pessoa faria ao conquistá-la?